E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Legal, né? Ó, eu sou o Paulo, para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo da Arma 1970. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo legal. A gente está preparando aqui um vídeo bacaninha sobre o nosso queridíssimo Charles Chaplin, beleza? Biografia do Chaplin. Então eu peço para você que antes de qualquer coisa curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Nós estamos aqui mais uma vez com um vídeo. Eu peço a você que continue com a gente, né? Estou aqui só fazendo a cabeça do vídeo, etc, etc. A gente já vai entrar com o vídeo aqui, que já estamos preparando para fazer as conexões. Então você curta o vídeo, se inscreva no canal, dá uma comentada, se você gosta dos filmes do Chaplin. Se você não gosta, dá uma comentada aí. E se quiser dar uma ajuda no canal, ó, 988 290 767 91, beleza? A gente já vai voltar aqui já com a resenha bacaninha desse Uma Biografia Definitiva do Charles Chaplin, do David Robson. Beleza, gente? Valeu, até já. Tchau. Ai, né? Charles Chaplin provavelmente, não sou eu só que digo, provavelmente é a maior figura do cinema de todos os tempos. Dito isso, não precisava dizer mais nada. Tchau, ó, foi um prazer. Valeu, bacana, gostou do vídeo, etc, etc, né? Só do Charles Chaplin só era necessário dizer isso. Não é necessário acrescentar mais nada. E assim, o que leva um indivíduo a sentar e ler a biografia do Chaplin? O que leva um indivíduo a ler aquele My Autobiography, que é esse My Life, Minha Vida, que ele escreveu entre 1960 e 1964, esse livro aqui, que eu dispensei. Eu sempre dispensei. Uma coisa é assistir os filmes do Chaplin. Ó, uma coisa é assistir os filmes do Chaplin. Ó, Tempos Modernos. Beleza? Ó, Tempos Modernos. Extraordinário. O Garoto e Vida de Cachorro. Olha só. Eu tinha praticamente os 80 filmes do Chaplin. Eu tinha tudo. Mas nas mudanças para lá e para cá em busca do ouro. Nessas mudanças a gente vai para lá, vai para cá. O Grande Ditador. Vendo? Eu tinha praticamente tudo. Porque o Chaplin é realmente, para mim, um dos meus cineastas favoritos. Nunca tive nenhuma dúvida nisso. Ó, Monsieur Verdun. Eu tinha todo o material. O Rei Nova York. Ó, o Rei Nova York. Assim, A Condessa de Hong Kong, que é o último filme dele, que ele fez em 1968. Vendo? O Circo, que é um negócio realmente extraordinário, né? E também a biografia do Chaplin, do Richard Attenborough, de 1991-1992, que tem como Robert Downey Jr., né, que faz o papel do Chaplin no cinema, entendeu? Só isso já tá dito, não precisa muito, porque quando você vai se aventurar aqui a ler ou a autobiografia que ele, né, a biografia que ele escreveu, autobiografia, a biografia que ele escreveu sobre si mesmo, a vida dele, ele escreve muito condescendente. Eu li 2, 3 páginas, já tinha poema do Carlos Drummond de Andrade na entrada. Eu falei, cara, esse negócio há muitos anos atrás caiu na minha mão. Assim, beleza, vamos ler a biografia, vamos ver, né, o livro de memórias do Chaplin, vamos ver o que o Chaplin vai dizer sobre si mesmo. 3, 4 páginas eu já estava abandonando já, eu não tinha paciência. Inclusive o David Robson que vai dizer que essa autobiografia ele foi completamente condescendente mesmo. Ele não fala muito dos filmes, ele não dá detalhes técnicos dos filmes, ele dizia que os filmes falavam por si próprios. Não é necessário falar muito dos filmes, que eu acho incrível, né? Vou escrever meu livro de memórias e não vou falar sobre os filmes. Assim, complicadíssimo, né? Assim, eu senti isso quando eu comecei a ler, embora alguns amigos recomendassem aquela coisa toda, parará.
eu preferi passar meio ao largo e não li. Não li. O Chaplin é uma figura absolutamente controversa da história do cinema, né? Aquela figura que fez, cara, os melhores, pode dizer assim, os melhores filmes da história do cinema, né? O sujeito realmente tinha a manha de fazer a biografia que vai dar esse tipo de visão. Vai começar lá do nascimento dele, né? Vai pegar ele lá quando ele nasce em 1889, né? Deixa eu ver se tem a data aqui. Ele nasceu no dia 16 de abril de 1889, Charles Spencer Chaplin, primeiro filho do Charles, do pai, né, chamado Charles Chaplin. Ele era Charles Spencer Chaplin. O pai também era ator, assim, alcoólatra. O indivíduo tinha a mãe também, Hannah, né? Os filhos não tiveram nem cuidado do registro de nascimento dele, né, tal. Viviam assim desse início, né? Esse princípio, eles viviam muito do teatro vaudeville vitoriano, né? 1890, 1880. O pai era alcoólatra, se separaram logo depois. E o Chaplin foi viver uma vida de penúria, né? Esse início do Chaplin foi uma vida de penúria, de muita falta de dinheiro, né? Muita falta de dinheiro. O Chaplin isso foi muito ruim para ele. Essa penúria inicial, essa infância, ela vai reverberar obviamente nos filmes. Se você é um chapliniano, você vai reparar que praticamente todos os filmes dele, a temática da comida e da sobrevivência é muito forte. Quem assiste, quem já viu os filmes do Chaplin, sabe do que eu estou falando. A figura da autoridade do policial também está sempre lá, né? Ele se dizia um anarquista, né? Um anarquista, ficou multimilionário. Até vai dizer aqui, ó, o maior ícone da história do cinema, Charles Chaplin, viveu uma das mais dramáticas jornadas da pobreza à fama. Sua vida foi marcada por contrastes extraordinários. A criança de um bairro pobre de Londres, que se tornou multimilionário. O palhaço cinematográfico, que era um perfeccionista compulsivo por trás das câmeras. O astro bajulado, que caiu publicamente em desgraça após escândalos pessoais e políticos. Ele vai ter essa infância, essas memórias de infância vão acompanhá-lo pro resto da existência dele, pro resto da vida. Vai acompanhar esse miserê, né? Essa coisa da fome, de ser um indivíduo que vai pegar o dinheiro e vai guardar, né? E vai ser assim meio usurário, né? Vai assim uma coisa assim, o dinheiro não vai para gastar, mas ao mesmo tempo depois ele vai cair nas festas, né? Vai viver como um playboy, fazendo um filme a cada 4 anos ele fazia um filme, vivia como playboy, mas ao mesmo tempo com ideias socialistas. A gente vai ver aqui com as leituras aqui como é que foi isso. Olha só, logo na página 63, no comecinho do livro, né, tem aqui, ó: Saintsbury ensinou ao jovem Chaplin algumas coisas sobre o ofício do palco. Uma dessas lições, Chaplin se recordava, era a de não fazer caretas ou mexer demais a cabeça quando falava. Trabalhar com Gillette ensinou Chaplin outras lições valiosas. O pai de Gillette era senador e ele tinha estudado em Harvard, na Universidade de Boston e no Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Apesar desse perfil basicamente intelectual, Gillette trouxe uma abordagem agressivamente popular ao teatro, tanto como ator quanto como ator. Ele dizia que o dramaturgo não deve estudar dramaturgia, e sim o público. Sustentava que o drama devia se originar da observação da vida, e não de preocupações com gramática, dicção e estética. Gillette reagia contra as convenções de sua época, melodramáticas e declamatórias, adotando um estilo casual e brando, que assentava mais às comédias leves que aos dramas. Segundo seu princípio norteador, o ator deve sempre tentar convencer seu público que está fazendo aquilo pela primeira vez.
Gillett estabeleceu esse princípio em um ensaio publicado em 15, Illusions of First Time Acting. Entendeu? Ele foi pegando, ele começou muito cedo, obviamente, para sobreviver. Ele começou no teatro logo criança, com 4, 5 anos de idade. Ele foi pro palco com a mãe, né? Tem até uma cena que tá no Chaplin, né? Que a mãe não consegue falar direito o texto, ela esquece, já tava com problemas de fundo mental, e o Chaplin, ele é obrigado a ir para frente do palco e começa a fazer umas graças. Ele começa a fazer umas graças e o pessoal vai jogar moedas. E dali ele percebeu que ele era bom. Isso vai ser falado aqui. Ele vai perceber que isso era interessante para ele, entendeu? E daí ele começou a participar de companhias. Ele começou a participar de companhias de teatro logo criança, e começou daí a fazer algum dinheirinho para poder sobreviver. E ele junto com o irmão mais velho, o irmão mais velho, os dois, o Sidney, os dois eles vão começar a trabalhar exatamente nesse teatro de revista, teatro de musicais, etc, etc. Aí ele vai começar cedo. Depois ele vai receber uma proposta para fazer, eles vão fazer umas turnês pelos Estados Unidos, né, com a companhia. E essa companhia lá, eles começam a receber algumas propostas de trabalho no cinema, que é legal nesse livro aqui, que vai mostrar o início do cinema hollywoodiano, lá por 1912, 1910. Ele vai fazer, o David Robson, ele vai fazer um pente fino nesse início de cinema, entendeu? Aí o Chaplin vai começar a fazer aquelas comédias, né, que todo mundo um dia assistiu, ó. Festival Mutual, tá vendo? Aqueles filmes mudos, lá por volta de 1913, 1914, e vai começar a ganhar dinheiro com isso e vai criar o personagem, ele vai criar a figura do vagabundo. No filme do Chaplin vai até colocar assim como se tivesse um insight, né? Aqui o livro vai dizer que não, que isso foi uma coisa que ele foi trabalhando aos poucos. A figura do vagabundo, né? O chapéu coco, a roupa, o sapato grande, a bengala, tudo isso. Ó, os filmes da Keystone derivavam do vaudeville, do circo, dos enquetes cômicos do teatro de variedade, ao mesmo tempo que também eram derivados da realidade da América do início do século XX. Era um mundo de ruas selvagens e poeirentas, com casas de madeira de um só aposento, de armazéns e lojas de ferragens, dentistas e salões, restaurantes e salões de beleza, vestíbulos de hotéis baratos, dormitórios com camas de ferro e lavatórios raquíticos, estradas de ferro e automóveis angulosos que estavam tomando lugar dos cavalos e das charretes, homens com chapéu coco e grandes suíças, senhoras com chapéus emplumados e saias balonê, crianças mimadas e cachorros perdidos. O material da comédia era a caricatura severa das alegrias e terrores ordinários da vida cotidiana. De todo modo, o princípio guia na Keystone era manter as coisas em movimento, sem pausa para respirar ou para reflexão crítica. Nenhum excesso de maquiagem ou de careta era demais. Com o tempo, o grupo que veio originalmente com Sennett foi expandindo com o recrutamento de Roscoe Ferry Albuquerque, Ben Turpin, o Vesgo, Charlie Chase, o Magro, Chester Coughlin em suas grandes suíças, Billy Bevan, Mark Twain, o Gigante, Tom Edgar Kennedy, Slim Somerville, Louis Fazenda, Polly Moran, Alice Davenport e outros que podiam contribuir com a trupe, com as suas habilidades acrobáticas ou imitações ultragentes. Esses eram os futuros colegas do Chaplin, de Charlie, o Carlito, entendeu? Ele foi aprendendo com o cinema estava iniciando. Imagina o que era Hollywood em 1912. Imagina o que era Hollywood no início, né? Esse princípio. Olha lá, ele chegou a Los Angeles no começo de dezembro de 13 e alugou um quarto modesto no Great Northern Hotel em Bunker Hill, perto da Empress Theatre, onde ele tinha representado com a trupe de Carmo, que era a trupe dele de teatro. Vendo? Daí ele vai arrumar uns contratos. Daí ele vai começar uns contratos. Aí ele vai fazer o primeiro filme dele, que é o Carlito Repórter. Foi uma das produções mais elaboradas da Keystone. Tinha uma linha dramática relativamente bem elaborada e foi filmado parte
no palco, parte nos jardins de uma casa vizinha e parte na rua, na Glendale Avenue. A roupa, a maquiagem, o personagem de Charlie lembravam Archibald Binks, que de alguns filmes aqui, sem ainda nenhum indício do que Charlie viria a se tornar. Ele usava uma cartola cinza, colete xadrez, colarinho engomado, echarpe de bolinha e monóculo. Ainda não era o Carlitos. Ó, ele odiou o filme. Ele ficou ultrajado quando viu o filme finalizado e descobriu que na edição Lirman havia cortado ou mutilado as boas gags que ele introduzira. Ele vai usar do improviso, né? Esse início desse improviso. Aí ele fez o segundo filme, né? Corridas de automóveis para meninos. E por aí vai. Aí ele vai construindo todos e vai se tornando um sucesso incrível, entendeu? Aqui falando sobre a roupa, ó. Ainda posso vê-lo saindo daquela pequena choupana que era o vestiário. Ele saiu e parecia que saía sozinho. Aquele andar, a bengala, o chapéu e essas coisas, você sabe. Ainda posso vê-lo entrando no set. Devia parecer meio bêbado ou algo assim. Veio até o vestíbulo e tentava flertar com as moças, mas elas o ignoravam e toda aquela coisa. Lembro-me disso, nunca me esqueci. Então eu realmente fotografei a primeira cena que ele representou. Ele vai dando esse geral e ele vai começando a fazer um sucesso tão extraordinário, tão monumental. Assim, pode-se dizer que ele iniciou essa coisa do cinema. É o que me fica parecendo para mim aqui que os outros foram vendo, né? Tinha o Nascimento da Nação, né, de 1915, do Griffin, um filme lá que tem o negócio da Ku Klux Klan. Mas era ele que deu o pontapé inicial nesse negócio. Entendeu? Ele vai começar essa brincadeira. Ó o Chaplin falando aqui, ó, em 1918. Mais engraçado que o homem que fez papel ridículo é o homem que, tendo algo engraçado lhe acontecido, recusa-se a admitir que algo fora do comum tinha ocorrido, tentando manter a dignidade. Talvez o melhor exemplo seja o homem embriagado que, embora denunciado pelo seu falar e andar, tenta dignamente nos convencer de que está sóbrio. Ele é ainda mais engraçado que o homem que, tremendamente hilário, está francamente bêbado e não dá a mínima se alguém sabe disso. Os personagens bêbados no teatro são quase sempre ligeiramente bêbados e tentam manter a dignidade porque os gerentes teatrais aprenderam que essas tentativas de dignidade são engraçadas. Eu não sou muito... Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de declarações de atores, tá? Mas o Chaplin, ele não era só um ator, ele era tudo. É o que se diz no livro. Se ele pudesse, ele fazia tudo, todos os personagens nos filmes dele. É porque não dava. Se ele pudesse, ele fazia todos os personagens, todos, entendeu? Todos. Ele era assim, extremamente workaholic. Então, quando ele ia sentar para fazer filme, ele ia fazer edição. Coisa que o Marlon Brando, né, quando fez A Condensa de Hong Kong, ele deu uma entrevista em 1979 para Playboy. O Marlon Brando teve o privilégio, né, vou dizer assim, de trabalhar com o Chaplin como diretor. E, assim, o Marlon Brando tinha aquela Actor Studios, né, aquela coisa assim de fazer viver o papel e improvisar. E o Chaplin não improvisava. Ele tinha tudo feito, tudo na cabeça dele. Então qualquer ator que fosse trabalhar com ele tinha que fazer exatamente como ele queria. Entendeu? Não, nada de improviso, nada de vir com ideias de fora, botar caco, não. Era aquilo ali que ele queria. E o Marlon Brando teve extrema dificuldade de trabalhar com ele, porque o Marlon Brando era um ator, né, que improvisava muito, que vivia o papel. E o Chaplin dizia tudo que ele tinha que fazer. Pro Marlon Brando isso era terrível. Olha só isso aqui, ó. Outra do Chaplin, ó. Todos os meus filmes são construídos em torno da ideia de eu me meter em confusão e de assim me dar a chance de ser desesperadamente sério em minha tentativa de parecer tão normal quanto um cavalheiro. Por isso, não importa quão desesperada seja a situação, sempre sou sincero quando aperto minha bengala, endireito o chapéu ou arrumo a gravata, mesmo que tenha acabado de aterrissar de cabeça. Tenho tanta certeza disso que não só tento me meter em situações embaraçosas, mas também envolvo os outros personagens do filme. Sempre que faço isso, miro na economia de recursos. Com isso quero dizer que,
Quando um acidente pode conseguir duas grandes risadas distintas, é muito melhor do que dois incidentes individuais. Em O Aventureiro, consegui isso primeiro colocando-me em uma varanda tomando sorvete com uma garota. No chão, diretamente embaixo da varanda, pus uma mulher robusta, digna e bem vestida sentada à mesa. Então, enquanto estou tomando sorvete, cai um pouco da minha colher, escorre pelas minhas calças folgadas e chegando ao pescoço da mulher. A primeira risada vem do meu embaraço com a situação. A segunda e a maior risada vem do sorvete pousando no pescoço da mulher. Ela grita e começa a se contorcer. Só foi usado um acidente, mas consegui pôr duas pessoas em apuros e consegui duas grandes risadas. Mesmo parecendo simples, esse truque tem dois pontos reais da natureza humana envolvidos. Um é a delícia que uma pessoa comum sente ao ver em apuros a riqueza e o luxo. O outro é a tendência do ser humano de experimentar em si mesmo as emoções que vê no palco ou na tela. Uma das coisas que aprendi rapidamente no trabalho no teatro é que as pessoas em geral se satisfazem ao ver o rico levar a pior. A razão para isso, é claro, está no fato de que 9/10 das pessoas do mundo são pobres e se ressentem secretamente da riqueza desse um décimo. Se eu tivesse derrubado sorvete, por exemplo, no pescoço de uma mulher trabalhadora, ao invés de conseguir risadas, eu teria despertado simpatia pela mulher. Também porque a mulher trabalhadora não tem dignidade para perder. Esse ponto não teria sido engraçado. No entanto, na mente do público, derrubar sorvete no pescoço de uma mulher rica apenas dá ao rico o que ele merece. Ao dizer que os seres humanos experimentam as mesmas emoções que pessoas dos incidentes que elas testemunham, quer dizer que, tomando o sorvete como exemplo, quando a mulher rica estremece, o público treme com ela. Uma coisa que coloca alguém em uma situação ruim deve sempre ser perfeitamente reconhecível para o público. Caso contrário, as pessoas não perceberão. Sabendo que o sorvete é gelado, o público treme de frio. Se for usado algo que o público não reconheça logo de cara, ele não consegue apreciar a questão tão bem. O mesmo fato é a base do lançamento de tortas cremosas nos primórdios do cinema. Todos sabem que aquela torta é cremosa e molenga e conseguem entender como o ator se sentiu quando uma delas aterrissou em sua cara. Pá! As comédias pastelão. E assim ele foi fazendo, né, clássicos, né? Ele foi como diz, empilhando clássicos, né? O Garoto, né? Ele foi fazendo o Garoto, isso aqui sem comentários, né? Ó, não é pra mim o melhor filme dele. Ó, o Garoto. Ele foi empilhando clássicos, ó. Em Busca do Ouro, né? Isso aqui foi o último filme dele antes do advento do cinema falado, em 1928-30. Ó, Em Busca do Ouro. Esse clássico aqui, ó. O Circo. Ó, O Circo. O final desse filme é simplesmente extraordinário. Extraordinário como poucos. Eu só de lembrar do final desse filme já me dá um arrepio. Um arrepio. Porque a graça está exatamente nesse perfeccionismo dele. Ele gravava várias e várias tomadas até ele se sentir absolutamente satisfeito com o que ele tinha na mente. Por isso que você tem em mão, quando você assiste no YouTube, sei lá onde, quando você vai assistir um filme do Chaplin, você olha e fala, esse material não tem, né? Não tem patamar. Eu quero falar do Luzes da Cidade. Antes eu vou mostrar aqui, né, que isso aqui é o filme que ele fez depois do Luzes da Cidade, que é o Tempos Modernos, que é um filme que eu acho extraordinário, mas eu não gosto de rever porque eu vejo muitas coisas, hoje adulto já vejo muitas coisas que eu não gosto no filme, mas assim, tirando é um filme perfeito, mas tem coisas que eu não, são doutrinas ideológicas que ele começou a colocar nos filmes dele que já não me agradam mais. Aí eu quero exatamente pegar o capítulo 12, que é o Luzes da Cidade, que ele vai falar como foi feito esse Luzes da Cidade, que pra mim é o melhor filme dele. É o melhor filme dele, pra mim. No meu entender, é o filme dele que eu mais gosto. Olha só. Mesmo antes da estreia, que eu não tenho ele em DVD, foi um dos filmes que eu devo ter emprestado por aí e sumiu. Não tenho, infelizmente não tenho. Mesmo antes da estreia de O Circo em Los Angeles, Chaplin já estava trabalhando em um novo roteiro. Sem dúvida, atiçado pelas demandas financeiras do divórcio,
os milhares de divórcios. Ele casava com as garotas com 18, 17 anos de idade. As mulheres se projetavam, depois queriam o divórcio dele. E pelas autoridades do imposto de renda, durante os 2 anos em que o circo esteve em produção, o filme sonoro tinha estabelecido presença no cenário. Foi o que eu falei, né? Ó, até hoje, era uma curiosidade desconhecida da história do cinema que Chaplin podia ter sido o primeiro a fazer a revolução quase uma década antes. Em 9 de dezembro de 18, quando Chaplin estava trabalhando em Idílio Campestre, Eugène Auguste Lastre, o pioneiro da gravação do som em filme, ele escreveu-lhe uma carta, né, dizendo que ele tinha um material, ele tinha que eu acabei de retornar da Inglaterra e minha chegada, ouvi dizer que o senhor começou em estúdio próprio do cinema, parará, fico muito empolgado. Aí ele vai falar que tem um material que ele está começando a trabalhar, isso aqui só não foi o filme sonoro, só em vez de 1928, só não foi em 18 por conta da Primeira Guerra Mundial, que ele vai dizer aqui que eles já tinham como usar, pegar a voz e sincronizar com a imagem. Já tinham isso em 18. E o Chaplin provavelmente podia ser o primeiro, mas o Chaplin desdenhou da ideia. Porque filme sonoro para ele, filme com diálogos, com a fala, não é interessante para ele. E ele desdenhou disso. Parará. Então a chance escorregou pelos dedos em 18. Os irmãos Warner apresentaram seu primeiro programa do Vitafone, Dom Juan, em 6 de agosto de 26, apresentando John Barrymore e Mary Astor. Era o 61º aniversário de Hannah Chaplin, a mãe do Chaplin. Então Chaplin estava se encolhendo na jaula do leão. O longa-metragem do segundo show da Vitafone, no Natal de 26, foi The Bitter Owl. Como o astro do filme era o próprio Sidney Chaplin, os irmãos Chaplin deviam estar agudamente cientes da nova técnica e de suas implicações. Um ano depois, em 6 de outubro de 27, o filme O Cantor de Jazz demonstrou a sincronização da voz, e em 8 de julho de 1928, quando Chaplin ainda estava nas etapas preparatórias de Luzes da Cidade, os irmãos Warner mostraram o primeiro filme completamente falado, Luzes de Nova York, em que a maior parte de Hollywood estava na defensiva. Como todos os outros, Chaplin estava bem ciente dos defeitos técnicos dos primeiros filmes sonoros e do uso prosaico e não artístico do novo meio nas etapas iniciais. Em 31, ele ainda declarava: eu dou para os filmes falados no máximo 3 anos, isso é tudo. Ele ainda não acreditava nisso, mas sabia o quanto tinha a perder se fosse forçado a entrar no cinema falado. Chaplin tinha feito da mímica silenciosa uma linguagem universal. Ele tinha provado que os gestos, as expressões, as peculiaridades, os pensamentos e os sentimentos do seu pequeno vagabundo fossem tão imediatamente reconhecíveis por japoneses, chineses, homens da tribo Banto e pelos uzbeques brasileiros, né, quanto pelo público americano e europeu. A fala instantaneamente roubaria dessa figura a sua universalidade. De qualquer modo, como ele falaria? Que tipo de voz e sotaque seria concebível como apropriado ao vagabundo? Esse era um enigma que continuou a confundi-lo mesmo 30 anos depois de ter deixado seu personagem. Chaplin não tinha dúvida de que continuaria a fazer filmes mudos. Mesmo assim, essa decisão o deixou em um estado de ansiedade, fato que sua equipe sabia muito bem, que permaneceria com ele durante sua nova produção. Muitos anos depois, Chaplin descreveria o processo de construção de um filme como estar em um labirinto, desafiado a encontrar saída. Sou pego por uma proposta. Como saio daqui? Aqui, suas notas de trabalho ilustram mais uma vez o processo e como Chaplin seguiu o fio desse labirinto em particular para chegar à história de Luzes da Cidade, saindo de um ponto de partida improvável. A brevidade e a simplicidade com a qual o eventual enredo pôde ser contado é uma marca de sua excelência estrutural. Um vagabundo perambulando por uma cidade grande e hostil conhece um camarada também vagabundo e uma florista cega. Ele também conhece um milionário excêntrico a quem salva do suicídio em um momento de depressão motivado pela embriaguez. Quando está bêbado, o milionário se diverte, isso é demais, né? O milionário se diverte e o trata generosamente. Quando está sóbrio, não se lembra do vagabundo e o expulsa de sua casa. O vagabundo fica sabendo que a visão da garota pode ser recuperada se ela for a Viena fazer uma cirurgia.
Ele tenta conseguir o dinheiro de várias maneiras para a viagem, limpando ruas e lutando boxe para conseguir prêmios. Porém, quando encontra o milionário, ele está novamente generoso. Infelizmente, o dinheiro que o milionário dá de presente ao vagabundo coincide com o roubo em sua casa. Depois de ficar sóbrio, ele esquece que deu dinheiro de presente e vai para a cadeia. Deu dinheiro de presente ao vagabundo, que nesse meio tempo deu dinheiro à moça. É suspeito do roubo e vai para a cadeia. O vagabundo eventualmente sai da prisão, uma criatura ainda mais triste que antes, mas a florista, agora curada, possui uma floricultura própria. Ela anseia conhecer sua benfeitora, quem nunca viu, e que ela imagina como alguém rico e bonito. O vagabundo a encontra na loja de flores, onde a observa com alegria. Quando ela se aproxima dele para lhe dar uma moeda e uma flor, por piedade, ele tenta escapulir, envergonhado, com medo de falar com ela. Mas ela toca a mão dele e o reconhece. Eles se olham. Você? Ela pergunta. Ele acena que sim com a cabeça. Você consegue ver agora? Cara, isso é uma das cenas mais fantásticas da história do cinema de todos os tempos. Assim, eu não sei se você percebe isso. Você que está me assistindo, você que viu esse filme. Ela fica decepcionada com isso, cara. É um negócio impressionante. Ela fica decepcionada com esse negócio. Ela não fica... Ela tinha na cabeça dela que o vagabundo, a figura, ele era um milionário que tinha deixado dinheiro para ela. Quando ela reconhece, toca na mão dele, ela reconhece, dá para perceber no último segundo do filme que ela se decepciona, tanto que o filme termina aí. O filme termina aí. É algo para mim muito claro, isso sempre foi, que ela se decepciona. Você vê o que é o ser humano. Ele foi capaz de fazer coisas e mais coisas pela pessoa, pela cega. Ele foi capaz de enfrentar situações quixotescas, extraordinárias, assim, um negócio para poder dar a visão para a mulher. E aí quando ele depois de passar por todos os sacrifícios possíveis e impossíveis, ele passa na loja e vê que ela realmente recuperou a visão. E ela fica decepcionada com isso. Não há isso aqui no livro. Não há. Eu acho que o Chaplin colocou isso inconscientemente, cara. Tanto que o filme termina ali. Tá? Não há nada. Olha lá, ó. Embora Chaplin tenha abandonado a ideia do Palácio Cego por ser muito sentimental, as possibilidades da cegueira como tema cativaram sua imaginação e ele decidiu, quase que desde o início, colocar a florista cega no centro da história. A cidade, a essa altura, seria Paris. Depois de muitas tentativas com muitas ideias para cenas, personagens e gags, os escritores ainda estavam longe de ter uma história real para trabalhar. Mas, a essa altura, Chaplin conseguiu o final do filme que se provaria fundamental para todo o resto. Aqui, ó. Carlitos conhece a florista cega quando ela está tentando atravessar a rua. Pontuar a história com ele comprando flores. Por fim, ela está curada e Carlitos se vê em sua própria floricultura. Enquanto ela sorri para ele, Carlitos não ousa revelar sua identidade. A garota finalmente o reconhece. Ela pega a mão dele na floricultura. Fechou. A partir desse momento de inspiração, a invenção de Chaplin foi liberada. As páginas agora se cobriam de propostas, sugestões, truques de enredo, gags. Muitas das ideias enfatizam o tema da cegueira, que providenciava oportunidade tanto para o pathos quanto para a gag, sob o desconforto de Carlitos e o esforço e o escopo da ironia dos contrastes entre o que a garota cega imagina e a realidade. Tão falsas eram as ilusões da pobre garota a respeito de seu amigo vagabundo, que ela o chamava de Duque. A essência da relação daquela altura seria: os dois são empurrados um para o outro, ela possui incapacidade física, ele por ser ridículo em tudo, exceto o que se refere a ela. Ela se apaixona completamente por ele como Duque e se recusa a acreditar em outras histórias e descrições dele. Tô falando, ela se apaixonou pelo milionário. Ela não se apaixonou pelo vagabundo. Quando ela vê o vagabundo, ela se arrepende completamente disso. Ela fica decepcionada, é claro isso. Entendeu? É assim, dá pra se imaginar, eles não vão ter uma relação depois disso. Impossível, impossível. Deixa eu ver aqui. Olha só, aqui vai falar do encontro. Ele se encontrou com Gandhi. O Gandhi que nunca tinha... O Chaplin virou uma figura universal. Virou, talvez das poucas figuras do cinema
do cinema, desde a sua invenção até hoje, 2022, é uma figura absolutamente universal. Todos os políticos queriam falar com ele, todos os indivíduos do mundo queriam falar com ele. Ele se encontrou com todos os escritores, tudo sem imaginar de sua época. Ele conhecia todas as figuras. Ele vai até contar aqui, ó. Olha só, vai contar aqui. Houve outros visitantes estrangeiros na casa de Chaplin no verão de 30. Certo dia, Eisenstein e Ivor Montagu estavam na casa. Apareceram dois jovens espanhóis, Luís Buñuel e o escritor Eduardo Ugarte, trazidos por um amigo comum. Buñuel, tendo alcançado notoriedade com suas obras-primas surrealistas, Um Cão Andaluz e A Idade do Ouro. Buñuel, deixa eu pegar aqui. Aqui. Buñuel, ó. Vendo? Ele do surrealista, né? Salvador Dalí, aquela coisa toda. Esse livro aqui merece esse livro aqui futuramente eu vou fazer uma lida dele e vou fazer uma resenha. Promessa é dívida. Então, ó, Buñuel, com suas obras-primas surrealistas, Um Cão Andaluz e A Idade do Ouro, tinha recebido a oferta extravagante de um estágio pela Metro-Goldwyn-Mayer, e do mesmo modo extravagante ele aceitou. A conversa que tentaram quando chegaram foi uma embaraçosa batalha em linguagem de sinais. Tarde demais, Montagu e Eisenstein descobriram que o francês de Buñuel era impecável. Depois disso, Buñuel se tornou um visitante frequente na casa e relatou em sua autobiografia, Mi Último Suspiro, né, como Chaplin tinha amavelmente arranjado uma orgia para ele e dois de seus compatriotas. Porém, quando as três estonteantes moças chegaram de Pasadena, eles começaram imediatamente uma tremenda discussão sobre qual delas ficaria com Chaplin. E no final as três foram embora em um acesso de cólera. No verão de 30, Chaplin e Georgia foram convidados para um jantar dado por alguns do contingente espanhol. Buñuel, Ugarte e um ator chamado Penha decidiram animar as coisas com um incidente surrealista e saltaram da mesa do jantar para começar a picotar a árvore de Natal. Buñuel admitiu que não era fácil desmembrar uma árvore de Natal. De fato, nós ganhamos tantos arranhões por alguns resultados tão patéticos que nos resignamos a jogar os presentes no chão, pisando neles. Os outros convidados ficaram chocados. A despeito disso, Chaplin, um homem generoso, segundo Buñuel, convidou os espanhóis para sua festa de véspera, de Ano Novo. Eles chegaram e encontraram uma enorme árvore de Natal. Antes do jantar, Chaplin levou Buñuel para um canto e falou: já que você gosta tanto de desmembrar árvores, Buñuel, por que não faz isso agora, para não perturbar o jantar? Buñuel respondeu que na verdade não tinha nada contra árvores. Buñuel se lembrava de outras visitas à casa de Chaplin. Eles passaram Um Cão Andaluz várias vezes. A primeira vez, Cono, que era o motorista do Chaplin, que estava operando o projetor, desmaiou ao ver a cena de abertura em que uma navalha corta o olho. Anos mais tarde, Buñuel se deliciou ao saber por Carlos Saura que, de acordo com Geraldine Chaplin, o pai dela costumava assustar as crianças descrevendo cenas dos filmes do Buñuel. Certo dia, Buñuel foi convidado para ver alguns copiões de luzes da cidade, junto com o escritor Edgar Neville, que por enquanto parecia ter sido oficialmente incluído à unidade de produção. Buñuel foi muito tímido para declarar sua opinião, mas Neville sugeriu que a cena com o apito engolido estava longa demais. Mais tarde, Chaplin a cortou. Curiosamente, ele parecia carecer de autoestima e tinha muitos problemas em tomar decisões. Georgia fez a mesma observação quando via copiões com Chaplin. Ele era realmente humilde sobre algumas coisas. Com os copiões, ele perguntava: qual você gostou? E eu diria, e ele pensaria a respeito. Depois percebi que não queria mais ver os copiões. Vê-los fora da continuidade me perturbava. Quando ele dirigia você, a continuidade estava lá porque ele dizia o que tinha acontecido até aquele momento. Uma das histórias de Buñuel é atraente, porém precisa nos detalhes. Tá tudo nesse livrinho, tudo também nesse livro aqui, ó. Tirado desse livro aqui. Ele também tinha hábitos de trabalho estranhos, o que incluía compor a música de seus filmes enquanto dormia. Ele tinha um complicado aparelho de gravação ao lado da cama e costumava acordar, não completamente, cantar alguns compassos, a boca chusa e voltar a dormir. Ele compôs a trilha inteira de La Violeteira desse jeito, um plágio que lhe rendeu algum caro processo.
Embora Chaplin possa ter composto a peça enquanto sonhava, ele nunca tinha dúvidas sobre suas origens quando estava acordado. E apesar de haver havido uma disputa custosa sobre direitos de reprodução, certamente não houve processo por plágio. Tá? Ele vai começar, ele tem um problema terrível. Ele se envolve com as mulheres e as mulheres, como eu falei, essas mulheres começam a arrumar um filho, né? Arrumam um filho, teve um que morreu logo em 1918. Ele vai ter muitos processos, vai passar muito tempo sendo processado. É um negócio assim que você fala assim, meu Deus, que falta de cabeça desse sujeito, gente. Que falta de cabeça. Uma coisa é o sujeito ser gênio para fazer filmes, cinema. Outra coisa é a vida pessoal. O cara, a vida pessoal dele era um horror total. E assim, e tinha divagações, né, sobre o mundo. É aquele problema, né? Ele queria resolver o problema do mundo, mas não resolvia o problema pessoal dele. Não resolvia o problema pessoal dele. Entendeu? Isso incomoda bastante no Chaplin. Assim, eu só continuo gostando do Chaplin, mesmo sabendo que a vida dele era tudo isso aí, por tudo, porque os filmes realmente são extraordinários demais, gente. Não dá, assim, dá para separar a obra do indivíduo fácil. Meu Deus. Aqui. A caminho de São Moritz, em dezembro de 31, Chaplin parecia ter feito aquele negócio dos contatos, né? Chaplin parecia ter feito uma breve visita a Viena. Infelizmente, o encontro planejado com Sigmund Freud não aconteceu. Porém, felizmente, Chaplin, ou Freud, registrou uma viva análise das conexões entre o trabalho de Chaplin e a psicologia. Por exemplo, isso aqui é o Freud, hein? Por exemplo, você sabe que Charles Chaplin esteve em Viena nos últimos dias. Eu também quase consegui vê-lo, mas aqui estava frio demais e ele partiu rapidamente. Ele, indubitavelmente, é um grande artista. Certamente sempre retrata uma única e a mesma figura. Somente o jovem, fraco, pobre, desamparado e desajeitado para quem, no entanto, tudo acaba bem. Agora, você acha que ele se esqueceu do seu próprio ego para esse papel? Pelo contrário, ele interpreta sempre a si mesmo em sua juventude sombria. Ele não pode se livrar daquelas impressões e até hoje obtém compensação pelas frustrações e humilhações de seu passado. Ele é, por assim dizer, um caso excepcionalmente simples e transparente. A ideia de que as realizações dos artistas estão intimamente ligadas com suas memórias, impressões, repressões e desapontamentos infantis já nos trouxe muita compreensão e por isso se tornou muito preciosa para nós. Quer dizer, todo o trabalho, tudo que o Chaplin fez, todo o material que o Chaplin fez, são, segundo Freud, são as impressões de existência dele, da vida dele. Nada mais do que isso. Ele reproduziu nas telas, ele colocou nas telas exatamente por isso que eu falei, quer dizer, os filmes, se você começa a conhecer alguma coisa do Chaplin, você vai perceber muito do que tá lá, o policial, tá lá a sobrevivência, tá lá a fome, são os elementos que fizeram a infância dele e que isso vai ser carregado até a morte, até ele morrer. As memórias dele, depois ele vai passar a ser um sujeito, quando ele estiver fazendo luzes da ribalta, ele vai ficar falando das memórias, ele vai reproduzir no filme exatamente a Londres lá da década de 10, no começo no final do século 19. São essas memórias do Chaplin, são isso que fez a graça, né? Mas também deixou ele como um homem atormentado, porque o passado, né? Até a namoradinha que ele teve lá com 10, 12 anos de idade, ele levou pro resto da vida dele. Aí isso também reverberava nas namoradas que ele arrumava, nas meninas que ele arrumava, entendeu? No contato que ele tinha com as crianças, né? Esse contato que ele tinha com as crianças, essa que tá lá no Garoto, né? Com o Jack Coogan, a amizade que ele fez com o Jack Coogan, que fez o Garoto, tudo isso reverbera, tem esse processo que não o abandona jamais. Não vai até 1977, até ele morrer, vai estar lá junto com ele. As memórias muito fortes, muito fortes. Quem conhece Chaplin, quem assistiu os filmes do Chaplin sabe do que eu estou falando. Olha só, o Thomas Burke, né, que era um escritor, ele vai falar sobre a personalidade do Chaplin. Ele teve contato com o Chaplin e ele vai falar sobre a personalidade dele, como ele via
como ele via o Chaplin. Olha só. Um homem de aparência lamurienta, egoísta, taciturno e vagamente insatisfeito com a vida. Esse é o tipo de homem que ele é. Ou quase isso. Pois defini-lo não é tarefa fácil. É impossível focá-lo diretamente. Ele ofusca todo mundo, o intelectual, o simples, o astuto e até mesmo os que o veem todos os dias. Em momento algum, se pode fazer dele um retrato firme, sólido e afirmar: este é Charlie Chaplin. Só se pode dizer: esse é Charlie Chaplin, não é? Ele é como um vislumbre cintilante, ora dessa faceta, ora daquela outra, azul, verde, amarelo, carmim e sucessivamente. Um brilhante é um similar apropriado. Ele é tão duro e reluzente quanto e seu brilho também é errático. E se você o cortar, descobrirá que não há uma fonte pessoal daquelas luzes inconstantes, tanto no brilho quanto em Charles Dickens. Elas são só lampejos de genialidade. Duvido que ele mesmo possa se definir. Os gênios raramente podem. Mas aí o Burke vai tentar defini-lo, né? No mais, ele é volúvel. Geralmente é tão gentil, tão terno, quanto qualquer um poderia ser. Mas também pode ser desatencioso. Ele se encolhe diante das luzes da ribalta, mas sente falta delas, se não estiverem postas sobre ele. É profundamente tímido, mas mesmo assim adora ser o centro das atenções. Um solitário nato, conhece a fascinação da multidão. Ele é real e verdadeiramente modesto, mas muito ciente de que ninguém é como Charles Chaplin. Ele espera fazer tudo do seu jeito e geralmente consegue. A vida o embaraça, ele quer asas, ele quer comer seu pedaço e possuir o bolo ao mesmo tempo. Ele quer um Peau de Chagrin, que é um conto do Balzac, na Pele Mágica, que relata como uma pele de asno tem o poder de satisfazer todos os desejos, mas que encolhe a cada pedido de seu possuidor. Peau de Chagrin para conseguir todos os seus desejos, mas a Peau de Chagrin não deve diminuir de tamanho. Ele exige demais da vida e das pessoas, e porque essas exigências não podem sempre ser atendidas, ele fica perplexo e irritado. Exige lealdade dos amigos, enquanto ele mesmo é casual. Tem como certa a continuidade da amizade deles. Ele gosta de aproveitar o melhor do sistema social, isso aqui é importante, né? Enquanto em seu íntimo é o comunista mais ferrenho. Comunista, adorava viver no luxo absoluto, viajar para todo lado, mas o discurso, aquilo que eu falei, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Discursar para falar é uma coisa, e ele vivia fazendo discurso para cima e para baixo, entendeu? No próprio Grande Ditador mesmo tem um discurso final do filme lá, ele se dizia um anarquista. Ele gosta de aproveitar o melhor do atual sistema social, enquanto seu íntimo é o comunista mais ferrenho. Cheio de generosidades impulsivas, também é capaz de mudar subitamente, indo de um oposto ao outro. Leva-se muito a sério, mas tem um senso de humor cortante sobre si mesmo e suas realizações. Ostenta uma humildade genuína sobre a posição que conquistou, mas como a maioria dos artistas realmente humildes, não gosta que as pessoas considerem essa humildade justificada. Ele será o camarada mais doce com quem você já esteve por 2 horas. Então, sem causa aparente, ele será toda petulância e aspereza. Como uma criança, seu interesse é rapidamente cativado e ele se entedia rapidamente. Essencialmente, ainda é londrino, mas não é mais inglês, se alguma vez o foi. Em momentos de excitação e em toda sua obra, o londrino aparece. Outras vezes, ele é americano nos moldes, no discurso e na atitude. De modo algum, concorda com a reservada personalidade inglesa e dá pouca importância à Inglaterra ou aos assuntos ingleses. De maneira alguma desdenha o dinheiro, mas a posse de grandes somas significa pouco para ele. O dinheiro representa segurança econômica, nada mais. Ele gosta de comidas burguesas simples. Em sua visita à Inglaterra, ficou tagarelando sobre arenque defumado, dobradinha, coração de carneiro. E, embora tenha um vasto guarda-roupa, prefere as roupas velhas sem afetação. A bebida não o interessa e ele fuma um ou nenhum charuto, contra os 20 que eu mesmo fumo. E aí ele vai continuar aqui, né? É um dos homens mais honestos. Se você pede a opinião dele sobre alguém ou alguma coisa, vai recebê-la de forma direta e clara. A maioria de nós tem algum traço de logro sobre nós mesmos. Charles não tem nenhum. Você pode aceitar qualquer coisa que ele diga como verdade conforme ele a vê. Um ponto de sua honestidade é o seu egoísmo. A maioria de nós é egoísta, de um modo ou de outro, mas ficamos aborrecidos quando alguém nos acusa disso.
Mesmo que as pessoas egoístas sejam as mais agradáveis, pois agradando a si mesmas, elas mantêm um comportamento alegre com aquelas que as rodeiam. Charles vive como a maioria de nós viveríamos se tivéssemos a coragem necessária de nos encarar como realmente somos. Por mais perturbador que esse realmente pudesse ser para nossa autoestima, ele só faz o que quer fazer. Se qualquer compromisso confronta seu humor momentâneo, ele não o cumpre. E se pergunta por que não o cumpriu, ele responde imperturbável. Porque eu não queria. Qualquer que seja suas companhias, ele é simples e espontâneo. Pode estar sempre interpretando um papel, mas nunca faz pose. Ele odeia simulação. A vida caseira dele, apesar dos secretários japoneses, cozinheiros e motoristas, não é glamurosa ou agitada como algumas pessoas imaginam. Ele me disse que leva uma vida tão monótona quanto um contador londrino. Ele não é super popular naquele asilo de lunáticos. Dificilmente se poderia esperar que Hollywood soubesse o que fazer com um poeta, e eles o deixam sozinho. A mente dele é extraordinariamente rápida e receptiva, ele tem uma boa memória também. Lê pouco, mas a partir de alguns poucos fatos elementares sobre um assunto altamente técnico, a mente dele pode trabalhar e conversar com o perito naquele assunto de tal modo que fará o perito pensar. Daí, parece que ele lê muito e é muito culto, quando na verdade sua intimidade com os livros é pequena. Com pouco interesse nas pessoas, ele ainda assim possui um olhar mais agudo e vivaz do que qualquer romancista, com suas excentricidades e seus segredos ocultos, que eu conheço. É inútil fingir diante dele. Ele pode descobrir seu blefe, ainda enquanto está sendo apresentado a você. Agora ele tem 42 anos, em 1931. Mas não pode viver com essa idade e nunca irá. A atitude e o interesse dele são sempre para a juventude e as coisas dos jovens. Ele não se importa com o passado histórico. Seu lar espiritual é o seu próprio tempo. É uma criança de sua época e sua mente não encontra nada em que se interessar além da própria infância. Certa vez ele me disse: eu sempre me senti como uma criança em meio aos adultos. Isso é a definição, é a visão do Thomas Burke sobre o Charles Chaplin. Sobre como é que era o conviver com esse gênio, né, com esse homem, entendeu? Ele vai fazer o Tempos Modernos, que é um filme que eu já disse, né, é um filme extraordinário, mas que tem hoje em dia algumas restrições, né, por conta muito talvez de uma visão socialista, né, do filme. O filme óbvio, eu não vou falar que o filme é ruim, eu não sou maluco, entendeu? Não existe isso, gente. Não dá. Um filme desse aqui é igual eu falar de uma sinfonia de Beethoven. Eu vou assim, a sinfonia de Beethoven. Igual uma vez eu vi um sujeito tendo a cara de pau de dizer que as sinfonias do Mozart eram ruins e datadas. Escreveu numa revista aí. Cara, o sujeito tem problema. Ele tem problema, óbvio. Isso aqui, qualquer pessoa que assistir isso aqui, ela vai ser catapultada aqui. Não existe, cara. Tem algumas coisas, obviamente, no filme que me desagradam hoje. É por conta do conhecimento que eu tenho sobre Chaplin, sobre as lorotas socialistas dele, sobre discurso anarquista, as coisas todas. Mas eu chegar e dizer que Tempos Modernos é ruim, você for maluco. Vai fazer! Vai fazer! Não é de jeito nenhum. Mas é por conta de algumas coisas ali, eu não gosto muito do filme. Hoje em dia eu tenho certas restrições. Mas se tivesse que assistir novamente, eu assistiria, obviamente, novamente, né? Por aqui. Foi nos anos 30 que os críticos de Chaplin, geralmente os mais favoráveis, começaram a reclamar que ele estava se excedendo. O palhaço estava se colocando como um filósofo ou estadista. Esse é o problema. Ele tinha confraternizado tanto com os líderes mundiais, eles diziam, que tinha começado a pensar que era um. Lastimavam a inocente pureza perdida do velho pastelão e balançavam negativamente suas cabeças a arrogância, a vaidade e presunção do homem. Se isso fosse verdade, seria menos surpreendente que Chaplin tivesse continuado tão humano e consciente da realidade quanto ficou.
Ninguém antes dele ou até então tivera tamanha carga de idolatria sobre si. Não era ele ou seus críticos, mas as multidões que se amontoavam em todos os cantos em sua turnê mundial, que o tinham lançado ao papel de símbolo de todos os pobretões do mundo. Sobreviver a isso, continuando são e humano, era como um milagre. Chaplin sentia profundamente o peso e a responsabilidade. Em um acesso repentino, em 31, ele disse a Thomas Burke, aquele indivíduo, o escritor que fez a análise do Chaplin anteriormente. Ó. Mas Tommy, não é patético? Não é horrível que essas pessoas se reúnam em torno de mim e gritem: Deus o abençoe, Charlie! E queiram tocar meu casaco, e riam, e até mesmo derrubem lágrimas. Eu os vi fazer isso. Se eles conseguem tocar minha mão. E por quê? Por quê? Simplesmente porque eu os alegrei. Meu Deus, Tommy, que tipo de mundo horrendo é esse que faz as pessoas viverem vidas tão miseráveis que se alguém as faz rir, elas querem se ajoelhar e tocar seu casaco como se ele fosse Jesus Cristo, trazendo-os de volta do mundo dos mortos. Dizem coisas da vida, dizem que há um belo mundo para se viver. Quando essas multidões se reúnem à minha volta desse jeito, mesmo sendo para mim pessoalmente como é, fico mal espiritualmente, pois eu sei o que está por trás disso. Tanta sordidez, tanta feiura, tamanha miséria que simplesmente porque alguém os fez rir e esquecer, eles pedem que Deus o abençoe. Burke percebeu que Chaplin não tinha compreendido. Não era o mundo que estava errado. Era o próprio Charlie, o Burke falou. Ele pedia demais. Se ele apenas pudesse ser tão tolerante quanto o Carlitos, seria mais feliz. Um pequeno degelo de seu desapego gélido. Alguma coisa pequena que o ajudasse a ver o mundo claramente como um mundo, em vez de vê-lo através de seu temperamento. Uma visão do mundo como um lugar não inteiramente dedicado à ruptura do nobre e do belo, e ele chegaria à compreensão pela qual homens tão agudamente sensíveis, como ele mesmo, conseguem viver felizes nesse chiqueiro. Muitos dos problemas de sua vida privada, e ele teve muitos, nasceram de sua própria falta de paciência com a natureza humana. Com uma vasta experiência de vida, ele parece, no entanto, não ter se beneficiado dela. Ele conhece as pessoas e é um juiz rápido de caráter, mas não consegue ajustar seus ideais a fim de conseguir vivê-los. Ele tem percepção intelectual, mas não foi aquecido pelos raios da tolerância e é, portanto, estéril. Mas o que quer que seja, generoso, frio, caprichoso, ele evoca minha afeição como homem e toda a minha admiração como artista. Se de tempos em tempos Chaplin sentisse compelido a registrar seus pontos de vista sobre o estado do mundo e o caminho que deveria tomar, isso não origina de uma presunção vaidosa, mas porque ele sentia que era isso que devia aos bilhões que o tinham apontado como ídolo e representante simbólico. Ele era um homem razoável, erudito e reflexivo. Era realisticamente ciente de sua capacidade de obter uma compreensão superficial, rápida, de praticamente qualquer assunto. Como um homem possuidor de uma riqueza considerável, era particularmente fascinado por economia. Ele tinha lido o livro Crédito Social de Major Douglas e ficou tão impressionado com sua teoria da relação direta entre o desemprego e a carência de lucro e de capital que, em 28, prevenindo-se de um crescente desemprego nos Estados Unidos, transformou suas ações em capital líquido, sendo assim poupado na época da queda da Bolsa de Nova York. A teoria de Douglas é observada nas opiniões que Chaplin proferiu a Flora Mary, do New York Herald, quando ela o entrevistou em Nova York em fevereiro de 31, na primeira fase de sua turnê mundial. Aí ele vai falar: a América deve sustentar a prosperidade, o povo americano deve sustentar a capacidade de gastar. Se nós continuarmos a enxergar a situação atual como inevitável, toda a estrutura da nossa civilização poderá ruir. As atuais condições deploráveis certamente não podem ser alteradas à custa do desemprego de 5 milhões de trabalhadores, todos prontos, ansiosos para trabalhar e incapazes de conseguir emprego. Esse é o problema dele. Ele óbvio que ele não sabe, óbvio que ele não tinha as informações que nós temos hoje. Eu não vou entrar nessa ideia, né? É igual tá acontecendo as coisas hoje. Nós só vamos ter uma percepção do que está rolando hoje daqui a uns 50 anos, 60 anos. As pessoas que vão vir, elas vão ter uma percepção melhor do que nós. Imagina ele em 31, né, falando sobre coisas que aconteceram, que ele, obviamente, não tinha como, assim, mesmo ele sendo milionário, fazendo parte daquele grupo de milionários, aquela coisa toda, etc, ele não sabia
quem eram os verdadeiros responsáveis pelo estado de coisa daquele mundo ali que ele estava vivendo, que foi dar no Hitler, todas aquelas questões que eu não vou entrar no mérito aqui. Se você quiser aí, você pesquise, né? Mas se você pesquisa e estude, você vai saber que o mundo não é tão simplista como o próprio Chaplin ou muitas pessoas pensam. O mundo tem pessoas aí, né, nesse mundo aí, milionários, etc, que eles controlam muitas coisas que estão aí. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão o pessoal vai me chamar de maluco. Não vou entrar nisso aqui não. O Chaplin, né? As atuais condições deploráveis certamente não podem ser alteradas a custo do desemprego de 5 milhões de trabalhadores. Se o capital representa o gênio da América, deveria ser óbvio que pelo seu próprio bem, as condições atuais não devem continuar ou sequer se repetir. Enquanto cruzava o continente, conversei com todo tipo de homens, ferroviários, operários, colegas, viajantes. Eu vi que os tempos estão mais difíceis do que no final do ano passado. O país está falando sobre lei seca. Como diz Will Rogers, não pode alimentar os famintos. O desemprego é a questão vital, não a lei seca. As máquinas devem beneficiar a humanidade. Elas não devem se traduzir em tragédia e lançar os homens ao desemprego. Os equipamentos que poupam o trabalho e outras invenções modernas não são realmente feitos para o lucro, mas para ajudar a humanidade na busca da felicidade. E, cara, não sei não, viu? Se haverá qualquer esperança para o futuro, parece que deve haver mudanças radicais para lidar com essas condições. Algumas pessoas que estão confortavelmente situadas não querem que o atual estado de coisas se altere. Isso dificilmente é um modo de protelar as ideias bolcheviques ou comunistas de se tornarem preponderantes. Alguma coisa está errada. Esse que me incomoda em atores, essa incapacidade, eu não sei, é só um palpite meu, de enxergar o mundo como ele realmente é. Os Leonardo DiCaprio. Esse pessoal ele fica milionário, eles, né, Bill Gates, essa turma, e eles começam a querer ditar regrinha pro mundo. E o Chaplin não foi exceção nessa brincadeira. Ele também entrou nesse multimilionário. Aí, meu Deus, a pobreza, meu Deus, temos que fazer isso. Aí ele junta com H.G. Wells, que só Deus sabe, né? O escritor é bom, né? Mas tem livros aí que, se você pesquisar H.G. Wells, vai ver. Então ele era amigo pessoal. Às vezes o próprio H.G. Wells colocava essas ideias na cabeça do Chaplin, entendeu? Assim, é um gênio para fazer filme. Agora, para falar bolcheviques ou comunistas de se tornarem preponderantes, alguma coisa está errada. A situação deve ter sido mal administrada quando 5 milhões de homens estão desempregados no país mais rico do mundo. Eu não acho que se pode descartar esse fato extremamente chocante, o argumento antiquado de que esses são tempos inevitavelmente difíceis com a reação da prosperidade. Também não penso que eventos atuais devem ser responsabilizados pelas condições econômicas. Não estou em posição de falar da economia mundial, mas me parece que a questão não é se o país é seco ou úmido, mas se o país está faminto ou alimentado. Aí aqui a senhorita Merrill perguntou-lhe quais mudanças ele gostaria de ver. Ele respondeu: menos horas de trabalho para o trabalhador e um salário mínimo tanto para o trabalhador qualificado quanto para o não qualificado, que garanta a todo homem com mais de 21 anos um salário que lhe permita viver decentemente. Que não ia cuidar do filme dele, cara? Assim, perdendo tempo, né? Perdendo tempo falando, ideias socialistas, blá blá blá. Ai, meu Deus. Enquanto isso, na sala de justiça, ele sendo processado para todo lado por filhos que ele fez. Teve um caso que ele se uniu com uma louca na década de 40, por exemplo, uma menor, né, 17 para 18 anos. Essa mulher ela tinha um desequilíbrio mental e ele sofreu processos de estupro. Arrumaram até que ele estava levando a mulher para se prostituir. Isso foi para tribunal, ele foi julgado, quase foi preso nos Estados Unidos por conta desse tipo de desvario. Aí ele se unia uma menina qualquer, a menina queria se promover em cima dele, aí arrumava um bucho, como se dizia lá no interior da Paraíba, arrumava um bucho, nem que não fosse dele, porque naquela época não tinha exame de paternidade como hoje. Aí, pai, tinha que provar pelo sangue. Aí eles olhavam a paternidade, o sangue combinava sangue tal com sangue tal para dar tal. Se não desse isso, aí foi para justiça, cara, foi para tribunal, ele enfrentou o tribunal, teve que pagar multas altíssimas. Teve que pagar pensão para um monte de vigarista. Entendeu? Isso é o Chaplin. Ser humano.
Aí ele fez O Grande Ditador. Esse filme aqui, né? A história é boa, tal. O barbeiro que é confundido com o Schrenk lá, o ditador lá, do bigodinho. Tem a cena da bola que é extraordinária lá, do globo terrestre. Cara, esse é um gênio. Pra fazer filme, não tinha outro. Mas, como pessoa, bicho. Aí, nesse filme aqui, tem o célebre discurso do final. O pessoal falou, Chaplin, não faz o discurso. Não faz o discurso, Chaplin. Não faz. Ele vai lá e fez. Olha o discurso aqui. O modo de vida. Isso é do final do filme do Grande Ditador, hein? O modo de vida pode ser livre e belo, mas nós perdemos o caminho. A cobiça envenenou as almas dos homens, formou uma barricada de ódio no mundo e nos conduz marchando à miséria e ao derramamento de sangue. Desenvolvemos a engrenagem, mas nos perdemos dentro dela. As máquinas que dão abundância nos deixaram carentes. Nosso conhecimento nos deixou cínicos. Nossa engenhosidade nos deixou duros e rudes. Pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que esperteza, precisamos de gentileza e delicadeza. Sem essas qualidades, a vida será violenta e todos nós estaremos perdidos. Discurso do grande ditador do filme, do final do filme. Espero que você que tá me assistindo aí, você tenha assistido. São filmes que valem a pena, né? Os críticos de Chaplin, da esquerda e da direita, o acusaram de clichê e banalidade. O aspecto mais surpreendente do discurso, entretanto, é que, em pleno século XXI, nenhuma de suas frases é antiquada ou perdeu a força. Mesmo que não seja possível dizer que o otimismo de suas linhas finais, estamos saindo da escuridão para a luz, estamos chegando ao mundo novo, possa ser justificado. Esse material aqui, isso aqui obviamente é a visão do autor, que é o David Robson. Por isso que eu falo, ele tinha ecos da Nova Ordem Mundial, do H.G. Wells, entendeu? Que é dessa época aqui. Esse livro, Nova Ordem Mundial, do H.G. Wells, eu vou deixar até a capinha aqui, ó. Deixar até a capa aqui, ó. Tcharam, entendeu? Esse discurso tinha ecos do H.G. Wells, que era amigo do Chaplin, e ele vivia rodeando o Chaplin para lá para cá. Provavelmente deve ter falado muito para ele, e ele resolveu embarcar nessa canoa furada, entendeu? Fez muitos. O material dele para cinema é longuíssimo, tá? Não posso deixar de dizer, ele fez cerca de 85 filmes. Eu posso dizer que eu tive quase tudo. Ó, tem que esse livro aqui tem fotografias. Eu vou tirar aqui, mostrar aqui as fotografias. Mas eu não posso deixar de mostrar as fotos, que são, né, que são um tesouro à parte. Deixa eu pegar aqui. This is my song. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha aqui, ó. Aqui dos filhos, ó. O Charlie Chaplin Jr., o Sidney. Tem a mãe. A mãe aqui. A mãe já em 1920 e pouco. Ela teve problemas mentais. A Hannah Chaplin. Deixa eu ver mais fotos aqui. Paulette Goddard, que fez o Tempos Modernos. Paulette Goddard, excelente atriz. Casou com ele, né? Toda atriz que ele contracenava, ele casava. Aqui mais uma da Paulette Goddard. Aqui, com ele aqui. Tem aqui. Tem fotos dele já mais idoso, né? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui como os filmes aqui, olha aqui da Luzes da Cidade aqui, ó. Luzes da Cidade. Esse aqui, ó. Luzes da Cidade, esse aqui. A cena final da florista. Ai, meu Deus. Ó, Luzes da Cidade também. Luzes da Cidade também. Ó, todas essas fotos aqui são do Luzes da Cidade. Todos são Luzes da Cidade no livro. Deixa eu ver se pega aqui. Tem várias aqui. O livro é recheado, né? Tem da casa. Ó, tem aqui a atriz do filme aqui, o Circo, de 28. O Garoto do Circo. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem fotos dele mais idoso aqui. Quando ele foi receber o Oscar honorário lá em 72. Né? Ó, o Grande Ditador aqui, ó. Aqui. Ó. Grande Ditador.
Filme do discurso. Discurso. Deixa eu ver o que mais aqui. O Monsieur Verdoux, de 47. Né? Filme sobre o sujeito que ele mata as mulheres e fica com a herança das mulheres, fica com o dinheiro das mulheres. Que o Chaplin vai justificar, né, para variar, com um discurso dizendo que vocês matam também, vocês estão reclamando que o cara mata as mulheres, e vocês que matam milhões aí com bomba atômica. O Luzes da Ribalta, que é um filme que eu gosto pra caramba, mais copiado que tudo, esse Luzes da Ribalta, história do palhaço que ele é o ator de teatro, a menina tá se matando com gás lá no apartamento, ele vai lá salvar ela, e ela vira uma espécie de, né, acompanhante dele pra cima e pra baixo, etc, etc. Ele dá né, faz tudo por ela, e depois obviamente ela se apaixona por um cara mais novo, e ele já é um ator meio decadente já, um ator mais velho, decadente, e aí ela abandona ele. Bom, O Rei em Nova York, que é um filme que ele fez, esse aqui, né, vou pegar aqui, ó, O Rei em Nova York, que é esse filme aqui, que ele fez na Inglaterra, depois que ele teve que abandonar os Estados Unidos, por conta da perseguição marxista, por conta desses discursos, por conta de todos esses discursos, o FBI, com o Edgar Hoover, estava vasculhando a vida dele para cima e para baixo, aquelas atividades anti-americanas, e o Chaplin acabou em 52 tendo que sair, ia fazer uma viagem para Inglaterra, e acabou não voltando mais para os Estados Unidos. E ele deixou tudo lá, Hollywood, etc, e foi morar na Suíça. E daqui ele fez esse filme em 52. Ele fez esse filme aqui em 52. E esse filme também tem discurso também. E aqui tem coisas marxistas aqui nesse filme. Tem inclusive o filho do Chaplin faz uma participação no filme de um garoto, que um garoto é leitor de Karl Marx, leitor do Capital. Entendeu? É assim, segundo a crítica, é um filme meio mambembe, porque como o cinema tinha se modificado nesse período, o cinema não era mais aquela coisa da década de 20, né, que como ele podia fazer e refazer centenas de vezes a mesma cena. Aqui não, aqui tinha custos, já tinha o sindicato, né, o sindicato estava pegando no pé dos atores, aquela coisa toda, e ele fez esse filme aqui meio mambembão. Não tinha mais a graça mais do cinema que ele fazia lá aqui a casa dele, ó, na Suíça, a mansão que ele morava na Suíça, essa aqui, ó. Ele morava na Suíça até morrer, em 77. Olha o filho fazendo participação aqui, ó. Fazendo participação no Rei em Nova York. Entendeu? Aqui tem mais aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem a família, ó, ele já bem idosão aqui com a Ona, aqui, bem idoso já, que é o Ona. Tem uma última foto aqui. Ó, a última foto aqui, último retrato oficial de dezembro de 77, pouco antes de morrer aqui, ó. Essa foto aqui. Já bem idoso já. Deixa eu fazer uma leitura aqui do finalzinho do livro. Que é muita informação e muito discurso. Discurso. Olha aqui. Últimos momentos, ó. Em 15 de outubro de 77, Chaplin fez sua expedição fora da mansão, acompanhado de Oona, Victoria, o marido e os filhos dela. Ele foi a uma apresentação do Circo Skinny, em Vevey. As visitas do circo eram ocasiões festivas para a família Chaplin desde que chegaram à Suíça. Ele geralmente dava uma festa para os artistas de sua casa. Agora a força de Chaplin começara a declinar muito rapidamente. Ele precisava de cuidados constantes. Durante semanas, o Ona insistiu em cuidar dele pessoalmente, até que a família e os empregados começaram a temer pela saúde dela. E ela foi convertida a dividir suas tarefas com uma enfermeira sul-africana, Eric James. Eric James observou. Sua condição deteriorada trouxe problemas crescentes a Ona, porque ele não podia tolerar perdê-la de vista. Ele ainda era uma pessoa muito exigente, como sempre, e ela às vezes ficava completamente exausta, especialmente durante os frequentes surtos de doença, quando ela cuidava dele dia e noite, ininterruptamente. Ela nunca soube o que era uma noite inteira de descanso e mesmo assim nunca resmungava ou demonstrava qualquer impaciência.
Eu costumava me admirar do zelo, do amor e da ternura dela, que eram tão profundos agora quando foram em qualquer época do longo casamento deles. Quando eu lhe disse como a admirava, ela respondeu simplesmente: Charlie cuidou de mim quando eu era nova e precisava de cuidados, agora é minha vez de cuidar dele. Se amor tem qualquer significado, deve prevalecer tanto nos períodos ruins quanto nos bons. No Natal, a família se reuniu na mansão para a celebração tradicional, com exceção de Geraldine, que estava trabalhando na Espanha. Parece que o próprio Chaplin não gostava do Natal. As crianças se lembravam de que ele resmungava regularmente de como elas eram sortudas, porque tudo que ele ganhava de Natal era uma simples laranja. Eric James também tinha suas recordações. Charles odiava o Natal. Charlie odiava o Natal. Ele fazia uma atuação por causa da família, mas ele sempre ficava feliz quando acabava. A desculpa dele era que o Natal o lembrava dos dias da casa de trabalho e de miséria. Entretanto, eu acho que provavelmente a verdade é que, como um famoso personagem de Dickens, ele considerava o Natal um evento anual que preferia passar sem. Agora havia uma tribo de netos. Na véspera de Natal, Monsieur e Mons vinha da vila vestido como Papai Noel, como tinha feito nos últimos 20 anos, para distribuir os presentes da árvore. Monsieur e Mons disse que Chaplin já o tinha visto muitas vezes, mas nunca em traje que não esse. Os presentes das crianças para ele eram entregues no quarto de Charlie, e a porta ficava aberta para ele poder observar a reação das crianças ao Papai Noel. Durante essa noite, na madrugada do dia de Natal de 77, Charles Chaplin morreu dormindo pacificamente. Aí vai falar aqui, né, dos funerais, funeral que teve lá, né, na Suíça, papapá. Aconteceu 27 de dezembro de 77, parará. Como Chaplin queria, foi um evento familiar, despretensioso, parará. Assim, mas eu não podia deixar de terminar, né, a leitura, a resenha, né, desse livro, contando aqui o que aconteceu depois que ele morreu, que tem até filme, se você não assistiu. Quer dizer, é daquelas coisas assim, inacreditáveis, né? Inacreditáveis, assim, para provar que o ser humano realmente tem problema. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Se você não conhece essa história. Ó, Chaplin, com seu gosto pelo macabro, certamente teria considerado um roteiro ideal os acontecimentos bizarros que ocorreram 2 meses depois, em 1º de março de 78. O superintendente do cemitério de Vevey, Etienne Buzod, relatou que encontrou o túmulo de Chaplin aberto e o caixão tinha sumido. A imprensa mundial rivalizou para criar explicações fantásticas para o crime. Seria uma vingança retardada de um grupo neonazista por causa de um grande ditador? Seria um protesto antissemita contra o sepultamento de um judeu em um cemitério cristão? Ou seriam simplesmente entusiastas fanáticos determinados a possuir os restos mortais de seu ídolo? Dentro de apenas alguns dias ficou claro que se tratava apenas de um caso de sequestro pós-mortem, quando aconteceu o primeiro telefonema do misterioso Mr. Conrad ou Rorschach, exigindo 600 mil francos suíços pela devolução do corpo. Os culpados eventualmente se provaram um patético dueto de incompetentes à la Keystone. Roman Ardas era um mecânico de carro polonês desempregado de 24 anos. Gancho Ganev, de 38 anos, era um desertor búlgaro que trabalhava como mecânico em Lausanne. Eles tinham se inspirado por notícias sobre o roubo do corpo de um industrial italiano, Salvatore Matassera, e esperavam levantar dinheiro suficiente para montar sua própria garagem. O primeiro erro deles foi escolher uma noite excepcionalmente úmida para a exumação. Na chuva, eles levaram 2 horas para desenterrar o esquife, e depois o solo estava lamacento demais para eles seguirem com seu plano de esconder o caixão, enterrando no mesmo buraco, só que mais embaixo. Do jeito que estava, eles foram obrigados a se esforçar pelo cemitério com o esquife lacrado com um chumbo, carregá-lo no carro e achar um esconderijo. O Ona, desde o início, se recusou a fazer qualquer negociação com os ladrões do defunto. O advogado da família, James Pachaud, relatou o que ela disse: meu marido está no céu e no meu coração. Talvez ela também tenha se lembrado de que ele mesmo sempre tinha falado fortemente contra os sequestradores. No entanto, a questão tinha de ser tratada com delicadeza, pois quando viram que o dinheiro do resgate não viria imediatamente, os sequestradores ameaçaram ser violentos com as crianças menores. Quando Christopher foi ameaçado de ter suas pernas cortadas, recebeu uma escolta policial invisível para ir e voltar da escola todos os dias. Desde o começo, Monsieur Pasquale tinha resolvido que eles estavam lidando com amadores. Se tivéssemos negociado, eles eventualmente teriam devolvido o esquife por 50 francos. Os Chaplins e a polícia simplesmente tinham de ficar de fora.
Ao todo, os sequestradores fizeram 27 telefonemas. Geraldine encarregou-se de atendê-los e teve uma bela atuação conforme as semanas se passavam, mantendo os sequestradores na expectativa com sua representação de dor e preocupação. Um pequeno artifício correu mal de modo ridículo. Aos poucos, Vardas e Ganev começaram a ficar preguiçosos. No começo eles se afastavam muito para fazer os telefonemas, mas eventualmente começaram a usar cabines telefônicas em Lausanne. Quando a polícia percebeu isso, esperaram por um telefonema que foi combinado em um certo horário e mantiveram vigilância em todas as cabines telefônicas de Lausanne. Vários inocentes foram horrivelmente surpreendidos, mas Vardas e Ganev foram presos. O ataúde foi encontrado enterrado em um milharal perto da aldeia de Noville, do lado leste do lago Genebra, a cerca de 20 km de Vevey. Vardas costumava pescar no local. Oona ficou comovida por eles terem escolhido um local tão tranquilo para o descanso de Chaplin. E depois que o caixão foi removido em memória do comediante, o fazendeiro dono das terras erigiu uma simples cruz de madeira enfeitada com uma bengala. Isso aí. Esse foi o final do Charlie Chaplin. E é isso, gente. Muita coisa. Eu deixei de... Muita coisa. São muitas informações. Muitos discursos do Chaplin, né? Eu sou progressista no sentido que eu não sou socialista, mas acredito na união, e por aí vai. Muita coisa, assim, eu fico imaginando o próprio, né, o autor também, o autor do livro, provavelmente deve ser um socialista também, porque o que tem de discurso aqui, vou te contar, são obviamente palavras do próprio Charlie Chaplin, né, beleza? Ó, então foi essa, ó. David Robson, Chaplin, uma biografia definitiva. Esse biógrafo aqui, ele foi um dos poucos que tiveram contato, né, que a Oona, etc. Desde sempre o Chaplin também conhecia ele, e ele tinha falado para o Chaplin que um dia ele ia sentar e escrever uma biografia definitiva sobre ele, porque aquele livro dele lá, o Minha Vida, aquele livro não dá. Como biografia do Chaplin, do próprio Chaplin, de próprio punho, não dá. Esse livro aqui ele é bem honesto, e vale a pena para quem gosta, para quem quer conhecer, além dos filmes, né? Quer conhecer além dos filmes, quer saber qual foi o do Chaplin, ou assistir, por exemplo, esse filme que é baseado, obviamente, no Minha Vida, né, do Chaplin, entendeu? Vale muito a pena. Beleza, gente? Hoje eu fiz uma resenha pequena sobre o livro Chaplin, uma biografia definitiva do David Robson. Um livro muito bacana e tem muita coisa sobre os filmes. Não fica só preso na vida do Chaplin, mas também tem explicações sobre os filmes feitos. Beleza? Então, até a próxima. Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau.